Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um assunto muito interessante. Eu vou falar em geoestratégia. O que significa geoestratégia e, de facto, quais são suas implicações para o mundo de hoje? E eu vou falar em vários conceitos que eu vou explicar, entre outros, geopolítica, geopoder, geoestratégia, estratégia, tática e geocontrole. Portanto, vou mais ou menos explicar tudo isso e vou falar também sobre quais são as forças, neste momento, políticas, económicas e militares no mundo. E vou utilizar, por isso, um livro muito interessante que tem como título Os Donos do Mundo, escrito por Pedro Banos, que eu já vou mais ou menos explicar quem é. Portanto, que é este livro aqui, Os Donos do Mundo. Portanto, Os Donos do Mundo, todos os segredos da luta pelo domínio global. Portanto, todos os segredos da luta pelo domínio global. Portanto, Os Donos do Mundo. E o que este livro tem de muito interessante é que, ao contrário de muitos outros livros que foram escritos, alguns até com o mesmo título, não é? Os Donos do Mundo, normalmente são livros que se apresentam com a ideia de que existe um poder global que subjuga o mundo inteiro, uma elite, não é? Que subjuga o mundo inteiro, e depois o livro desenvolve-se completamente nesta direção. Este livro não faz nada disto. Este livro vai analisar país por país, Estado por Estado, vai fazer uma análise geopolítica e geoestratégica de vários assuntos, de vários casos ao longo da história, não é? Este livro foi escrito em 2017, 2018, portanto, não apanhou ainda a situação mundial que nós estamos a ter, não é? Da pandemia, mas faz uma descrição a nível político, militar, económico, ou seja, a nível de geoestratégia, que nós ficamos aqui com um conhecimento muito interessante da realidade das coisas. Porque muitas vezes nós que ouvimos muita coisa, lemos muita coisa, principalmente vemos muitos vídeos na internet, não é? E ficamos sempre com a ideia de um grupo, uma elite que domina o mundo e que vai subjugar os povos todos, pronto. Mas às vezes não é bem assim, porque a realidade é muito complexa. E eu digo isso em todos os meus vídeos. A realidade das coisas é muito complexa. Tem que se estudar muito bem as coisas, não é pegar e as coisas são assim e acabou. Não. Quem faz isso, na maior parte das vezes, não tem um entendimento ou um estudo profundo das questões. E as questões têm que se estudar. Estudar a fundo. E este livro, que tem mais ou menos aí por volta de quase 400 páginas, faz isso muito bem. O autor, que eu vou dizer quem é portanto, um coronel do exército, que já está na reserva, mas é um dos maiores especialistas em geopolítica, em estratégia e relações internacionais. Portanto, ele é espanhol, é um autor espanhol. Portanto, deu aulas, foi chefe de contra-inteligência. Portanto, isso é muito importante, não é? Porque tem acesso a uma série de fontes e informação que nós não temos. E também deu aulas de estratégia e relações internacionais em Madrid. Portanto, é alguém que esteve no meio, que está no meio, que conhece a realidade das coisas e, claro, tem o seu ponto de vista. Não é? Mais uma vez eu mostro o livro, portanto, Os Donos do Mundo, todos os segredos da luta pelo domínio global. Essa luta pelo domínio global, como temos aqui na parte de trás do livro, temos um título mais explicativo, que nos diz o seguinte: toda a verdade sobre as relações geoestratégicas mundiais. Reparem bem, toda a verdade sobre as relações, portanto, são as relações entre, geoestratégicas mundiais, as causas dos principais conflitos da história, as principais ameaças ao nosso futuro. Pronto, há aqui coisas, logicamente, que é o ponto de vista do autor, não quer dizer que nós tenhamos que concordar, não é? Mas é uma análise muito interessante, que faz uma análise de país por país, de situação por situação, e digo-vos já que o autor aqui fala em muita coisa, também fala em famílias poderosas, económicas, fala também em empresas, em organizações,
portanto, uma série de coisas de pessoas influentes, não é? De pessoas com muito dinheiro e muito influentes no mundo. Portanto, tudo isso o autor aqui também fala. Mas antes de vermos o livro, rapidamente, há aqui questões que eu quero falar, porque têm feito muita confusão para quem estuda essas áreas e também para os que são formados em geoestratégia, sabem muito bem, porque deram isso nos cursos, que existem diferenças substantivas nas palavras e que às vezes o público em geral confunde as palavras. E nós temos que ter muita atenção porque cada palavra tem um significado específico. E eu vou aqui dar cerca de 6 palavras e vou dar o significado de 6 palavras importantes dentro de quem estuda, portanto, a geoestratégia e a geopolítica. Portanto, e vamos começar mesmo com a palavra geopolítica. Portanto, a palavra geopolítica, eu tenho que fazer isso, meus amigos depois vão compreender, para depois compreendermos o resto do vídeo. Portanto, a geopolítica é a relação dos processos políticos de poder, portanto, a relação dos processos políticos de poder com as características geográficas. Portanto, com as características geográficas. Isso chama-se geopolítica. Depois temos o geopoder, que é diferente. O geopoder é a relação do poder, portanto, o poder em si, que pode ser um poder económico, político, espiritual, filosófico, social, não interessa, com as características geográficas. Portanto, isso é o geopoder. Depois temos a geoestratégia, que é uma das disciplinas, muitas vezes, em quem tira, portanto, a formação em geopolítica, não é? Ou geoestratégia, ou relações internacionais, que é o seguinte: é a ciência que estuda a estratégia, que já vamos ver o que é que significa estratégia, e as características geográficas. Reparem que essas duas palavras, características geográficas, aparecem muitas vezes nessas definições. E vamos ver um peso e a importância delas. Depois temos, e agora aqui é o segundo grupo das definições que eu quero falar com os meus amigos, que é a palavra estratégia, que é muito diferente da palavra tática. Também há uma grande confusão entre estratégia e tática. São duas coisas diferentes. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Portanto, a estratégia indica um caminho. Portanto, tem um alvo como objetivo. Portanto, eu tenho uma estratégia para atingir um alvo. Isso é a estratégia. Como é que eu vou atingir este alvo e vou definir este alvo? Portanto, a estratégia eu vou definir. É mais a definição do alvo. Imaginamos que eu quero ser uma pessoa muito bem sucedida no mundo dos negócios. A minha estratégia define-se nisso. Ser bem sucedido no mundo dos negócios. Imagino que eu estou junto com várias pessoas que têm outras ideias na vida, não é? A minha ideia principal, a minha estratégia será ser bem sucedido no mundo dos negócios. E agora vamos à tática. A tática são os meios que eu vou empregar para chegar a esse fim. A minha estratégia define-se, portanto, como vimos, em ser bem sucedido nos negócios. A minha tática quais vão ser os meios que eu vou ter para atingir esse fim. Porque há vários meios. E por isso é que existem várias táticas. Se nós podemos comparar isso, por exemplo, no mundo do futebol, não é? Do desporto, do futebol, podemos dizer que a estratégia será ganhar o jogo da manhã para pontuar, para não perder pontos no campeonato, não é? Independentemente da equipa que seja. E digamos que a tática é como é que eu vou fazer esse jogo. Vai ser 4-4, 4-3-2, 4... Eu não percebo muito pouco de futebol, portanto não vou entrar nessas questões, mas os meus amigos estão a perceber, não é? Qual vai ser a tática que eu vou utilizar? E uma vez que nós temos presente a diferença entre uma estratégia e a tática, vamos aqui à última palavra, que é o geocontrolo. Quando ouvirem essa palavra, geocontrolo, é ter o controle geográfico do mundo. Então vimos aqui 6 palavras importantes para percebermos aqui os donos do mundo, não é? Vimos a palavra geopolítica, geopoder, geoestratégia, estratégia, tática e geocontrole. Portanto, uma vez que temos essas 6 palavras aqui dentro, muito bem arrumadas, não é? Sabendo as suas diferenças, vamos então ver do que trata o livro. E então temos uma maior compreensão do que está aqui no livro. Temos uma introdução, como todos os livros, não é? Depois temos, no primeiro capítulo, o autor vai nos dizer como é o nosso mundo a nível geopolítico, não é? Lá está. A nível geoestratégico,
como é que é o nosso mundo e a nível do geocontrolo que as nações, que os vários países vão querer, não é? Porque cada um vai ter uma luta política, não é? Neste caso económica, política, às vezes militar, para poder alcançar este controlo. Portanto, esse será o primeiro capítulo, faz mais ou menos uma descrição do nosso mundo contemporâneo. No segundo capítulo temos princípios geopolíticos. Já vimos o que é que significa geopolítica, não é? Que eu, mais uma vez, volto a dizer, para que não haja confusão, que é a relação dos processos políticos de poder com as características geográficas. Portanto, uma vez que vimos isso, portanto, segundo capítulo, princípios geopolíticos, influência da economia, da geografia, da história, da política, da religião, blá, 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 blá. Pronto. Sempre dando exemplos. Atenção, o autor aqui vai dar exemplos de tudo e mais alguma coisa. Depois temos, terceiro ponto, as geoestratégias, as táticas e também uma coisa muito importante que é a manipulação da opinião pública. E aqui devo dizer que este livro deste autor, não é? Que tem por nome de, portanto, Pedro Buenos, não é? Nos fala muito desse assunto. Portanto, o autor aqui, Pedro Buenos, nos fala muito portanto, dessa manipulação da opinião pública. Portanto, ele fala muito que hoje em dia existe uma grande manipulação, que já vamos ver mais à frente, dessa opinião pública. Quarto capítulo, erros e decisões políticas, que são dentro dos jogos de poderes, há erros e decisões, não é? E também há situações em que as coisas são bem sucedidas, não é? E o autor aqui nos mostra, neste capítulo, dos vários países. Depois temos no quinto capítulo os verdadeiros motivos por detrás dos grandes conflitos, ou seja, a ânsia do poder que certas nações têm, não é? O autor aqui foca-se sempre muito, muito em Estados-nações. Que é isso que eu quero que os meus amigos compreendam. E não em forças políticas que eu depois mais à frente também vou explicar. Forças económicas nesse caso. Então podemos dizer que este livro descreve como os poderosos do mundo, não é? Que este autor, como eu disse, muitas vezes fala em chefes de Estado, não é? Portanto, o presidente da China, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da União, portanto, a União Europeia, os dirigentes da União Europeia, por exemplo, o presidente da França. Não, agora não interessa os exemplos. Mas o autor aqui fala-nos sobre isso, sobre os governos dos países. Portanto, como tem a sua relação de poder uns com os outros e também, portanto, nesse caso, as táticas e as estratégias que eles empregam. E o livro vai nos mostrar aqui, segundo pelo autor, não é? 27 estratégias para alcançar o poder geopolítico no mundo. Portanto, 27 estratégias. Eu não vou dizer quais são. Os meus amigos que quiserem procurar um livro, eu mostro, porque depois também não tem piada nenhuma depois eu dizer o livro inteiro, não é? Explicar o livro inteiro. Portanto, depois, segundo ponto, o autor nos explica que há quem decida por nós mesmos os nossos gostos, o que comemos, o que vestimos, como nos tratamos, como tratamos da saúde, o que decidimos, as normas e as formas da nossa vida, os modelos sociais, ideológicos, por fora, por fora, por fora. Portanto, aqui o autor nos mostra que há forças políticas de alguns países e até de organizações que fazem uma pressão muito forte para controlar esses aspectos que eu acabei agora de dizer. E depois o autor fala numa coisa muito interessante, que é o mundo hoje vive no que se chama pós-verdade, que há outros livros que falam disso também, pós-verdade, ou seja, que é o contexto global da desinformação, que tem a ver com a manipulação da opinião pública, que eu falei aqui logo no início do vídeo, que era um aspecto muito importante hoje, a desinformação, não é? O controle da opinião pública por parte da comunicação social, tudo isso nos levou a que alguns autores, e não são poucos, já são vários autores, que falam num mundo pós-verdade. Portanto, há um mundo pós-moderno, não é? Quem estuda sociologia e várias ciências que estudam a história das sociedades, não é? Sabem que nós, portanto, com uma denominação da nossa era atual, que é a época contemporânea, designa-se por pós-modernismo, não é? A pós-modernidade. E esses autores aqui, em que Pedro Buenos faz parte, nos falam da pós-verdade, que é uma era em que nós passamos a verdade. A verdade já não interessa. Estamos à frente da verdade. Portanto, o alvo já não é a verdade. A verdade é apenas... lá está.
podemos dizer que tem muito a ver com aquilo que é ensinado nas universidades, não é? O relativismo, os vários tipos de relativismos que são ensinados nas várias ciências dentro das universidades, que nos falam num mundo pós-verdade, um mundo da desinformação. Já não sabemos o que é verdade, o que é mentira, quem está certo, quem não está. O autor aqui fala-nos muito sobre isso. Portanto, todo o livro trata, como eu disse, a nível dos chefes de Estados, dos Estados-nações, suas estratégias e influências no campo do geopoder e também fala no campo dos grupos económicos e políticos, que é isso que eu agora vou aqui falar. Portanto, depois de termos visto isso, eu quero aqui mostrar mais uma vez um livro que eu fiz já um vídeo sobre ele, portanto, meus amigos vão ao YouTube se quiserem, mas é um livro muito importante para compreender, quando nós falamos de estratégias, de táticas, de geoestratégia, isso tudo, não há melhor do que este livro. Os meus amigos conhecem, não é? A Arte da Guerra, do Sun Tzu, não é? Portanto, eu já fiz, os amigos podem procurar no YouTube, vão encontrar, portanto, um vídeo que eu fiz sobre o livro. Portanto, não vou aqui falar nele, a única coisa que eu vou dizer é que, para compreendermos bem tudo isso, nada melhor que ler este livro de A Arte da Guerra, porque para mim é um dos melhores livros sobre quem se interessa por estratégia, táticas, conflitos militares, tudo isso. Então, continuamos o nosso vídeo dentro, portanto, da ideia deste livro. Portanto, mais uma vez eu mostro Os Donos do Mundo, de Pedro Buenos, não é? O que é que nós podemos retirar? Se nós fizermos uma análise, portanto, uma análise no nosso contexto, no contexto atual, no contexto contemporâneo, o que é que nós podemos dizer sobre as forças políticas, económicas, militares, não é? E tecnológicas também, que agora têm um peso muito grande, que controlam o mundo. Ou pelo menos, se existe uma guerra para algum poder, ou vários poderes, controlar o mundo. E nós aqui podemos chegar a um aspecto bastante interessante. Quem acompanha os trabalhos do professor Olavo de Carvalho, que é o meu caso, eu acompanho muito os trabalhos do professor Olavo de Carvalho, lembra-se, há uns anos atrás, do professor ter falado numa relação de poderes tripartido. Portanto, 3 poderes que controlariam o mundo. Portanto, na altura, o professor falou no poder ocidental, no poder russo-chinês e no poder islâmico. Portanto, quem conhece bem o trabalho de Olavo de Carvalho sabe do que é que eu estou a falar, conhece bem essa relação de poder entre esses 3 grandes grupos que o professor Olavo, na altura, portanto, descreveu. Mas isso também já foi há uns anos atrás. Portanto, eu pegando nesta pequena ideia do professor Olavo de Carvalho, que digo-lhe já que tem fundamento, não quer dizer que esteja completamente certo, mas tem um grande fundamento, se nós virmos a lógica das forças e dos poderes que estão no mundo, tem alguma lógica. Mas com a evolução das coisas, eu prefiro falar aqui em 4 poderes, e vou explicar agora, que tem muito a ver com este livro. Atenção, eu não estou a desviar do livro. Portanto, 4 poderes e um 5º poder que não é poder. Quer dizer, é um poder, mas não tem poder. Depois já vou explicar o que é que eu estou a dizer. Portanto, o primeiro poder, continuando nessa lógica do professor Olavo de Carvalho, de facto é o poder da elite financeira e tecnológica. Portanto, esse poder da elite financeira e tecnológica, que neste momento governa o mundo em primeiro, é o que tem neste momento mais peso, mas já está a vacilar. Eu também vou explicar porquê. E se alguém me perguntar, mas explica-me lá melhor o que é esse poder, quem são, o que representa esse poder? Portanto, esse poder representa todas as grandes empresas tecnológicas e o mundo financeiro, ou seja, o mundo dos grandes bancos, os bancos centrais, não é? Os grandes bancos. Portanto, podemos dizer, por exemplo, os GAFAM, não é? Que são as empresas todas tecnológicas, do numérico, por exemplo, o Fórum Económico Mundial, com os fóruns de Davos, a Organização das Nações Unidas e a OMS, portanto, tudo isso, o Clube de Roma, tudo isso, junto também com os grandes bancos centrais, não é? O Banco Europeu, o FMI, os grandes bancos privados, a Goldman Sachs e todos esses bancos, tudo isso representa, tudo junto, representa o que se denomina a elite financeira e tecnológica ocidental, que tem grandes multibilionários, não é? Como
o presidente da Amazon, o Bill Gates, toda essa gente, o George Soros, toda essa gente, o Jeff Bezos, não é preciso eu explicar que os meus amigos sabem. Temos um segundo poder, não é? Portanto, sempre dentro do contexto geopolítico e geoestratégico, como eu expliquei, temos um segundo poder que é aquilo que o professor, há uns anos atrás, chamava o poder russo-chinês, que eu aqui vou isolar. Não estou a dizer que estou certo, estou a dar aqui a minha opinião, também segundo um pouco o livro que eu li. Eu vou isolar e vou chamar o poder do governo chinês. Portanto, vou separar o poder do governo chinês do poder do país da Rússia. Vou explicar porquê. Portanto, um segundo poder que é o poder da China. Da China, nesse caso, do poder do governo da China. Temos um terceiro poder, que também o professor Olavo de Carvalho nos fala, que é o poder islâmico, que representa o poder político da comunidade islâmica, que é o MA, que é o poder islâmico, que tem várias organizações e vários países, não é? Que tem os países do Golfo, não é? Que são os poderes que defendem o salafismo e também que vem do wahhabismo. Tem um vídeo também sobre o YouTube, podem ver sobre o islamismo, que eu explico tudo tintim por tintim. Temos o Qatar e esses países que defendem aquela organização muito conhecida que é a Irmandade Muçulmana, que também tem várias ramificações em França, na Europa e no mundo islâmico também. Portanto, o poder islâmico, que é o terceiro poder. Eu vou acrescentar um quarto poder que neste momento está isolado, que é então o poder da Rússia e dos países do leste. E porquê é que eu estou a separar o poder da Rússia, dos países do leste, da China? Eu estou a separar porque neste momento a Rússia e esses países do leste, não é, que defendem uma forma de nacionalismo daqueles países, não é, que nós vemos, não é, a Hungria, aqueles países todos, não é, do leste, e a Polónia, esses países assim, nós temos que ver que neste momento a Rússia encontra-se no meio da China e da elite ocidental. Ela tanto vacila para um lado, tanto nesse caso o seu líder, o Putin, não é? Como vacina para o outro. E não se sabe para que lado é que vai cair. Uma coisa sabe-se. O líder da Rússia, neste momento, o Putin, não é? Neste momento defende os seus interesses, que é os interesses da Rússia, não é? Ele defende os seus interesses. Então eu isolei à parte a Rússia e os países do leste e temos então aqui 4 poderes, que eu vou repetir. O poder da elite financeira ocidental, que é o poder mais ou menos hegemónico que neste momento domina o mundo. O poder da China, que está cada vez com mais força desde que começou a pandemia. E eu prevejo que, porque há uma aliança entre o poder ocidental e a China, atenção, há uma aliança entre essa elite ocidental e a China, mas, atenção, não estou a ver os dois, estou a ver, um dos dois vai ter que comandar. Neste momento, parece que a China está a conseguir, economicamente, comandar. Isso é uma coisa que tem a ver com geoestratégia, não é? Tem a ver com tática, estratégia, geopolítica, geoestratégia, tem a ver com tudo o que tivemos a falar. Depois temos então a Rússia e os países do leste, que neste momento estão na expectativa, estão bloqueados, estão a ver o que é que se passa, não é? Principalmente agora com a retirada do Trump, estão a ver o que é que se passa. E por fim, eu vou pegar num quinto grupo que infelizmente não tem poder. Não tem poder económico, não tem. Político também tem muito pouco, mas que ainda tem uma grande importância a nível cultural e a nível religioso, que é aquilo que eu chamo, aquilo que a comunicação social gosta muito de chamar, que é o populismo, não é? Que é o poder conservador, principalmente nas populações. Há também organizações, não é? De certa forma, o Donald Trump, de certa forma, representava um pouco esse grupo, não é? Ou pelo menos esse grupo contava com ele, não é? Isto é outro vídeo, é outra história, não vou agora aqui falar sobre isso. Mas esse grupo conservador que representa todas as populações que têm uma visão oposta à visão da elite financeira ocidental, que são os conservadores, aqueles que são mais patriotas, que têm uma visão mais nacionalista, que têm uma visão, alguns cristãos, não é? A maior parte dos cristãos normalmente encontram-se nesse grupo, não é? Quem defende mesmo os valores cristãos encontra-se nesse grupo. E esse grupo está nos Estados Unidos, não é? Na América, tanto do Norte como do Sul. No Brasil também há muito, está um pouco espalhado na América inteira. Tem algumas pessoas na Europa, tem alguma representação na Europa, mais fraca, mas tem.
e tem alguma representação também, lá está, no quarto grupo que eu falei, que é a Rússia e os países do leste. E por isso há aqui uma convergência, eu tenho tido debates no YouTube por causa disso, e no Facebook, entre aqueles que põem a Rússia ainda dentro do eixo russo-chinês, ou que dizem que por causa do KGB, da URSS, do comunismo, que a Rússia ainda se encontra nessa visão, e aqueles que dizem que não, que Vladimir Putin neste momento tornou-se mais patriota, defensor do Estado da Rússia, mais nacionalista, também converteu-se, sabe-se disso, na Igreja Ortodoxa, não é? Ele tem uma visão diferente da visão do líder da China. Tudo isso é muito complexo, atenção, tem muitas ramificações, porque a China tem interesses com a Rússia tem interesses com a China tem interesses com a China, o governo chinês, não é? Tem interesse com a elite financeira ocidental, a elite financeira ocidental tem interesses muito grandes com a China, tudo está interligado, tudo é muito complexo, não podemos... podemos tentar fazer uma compreensão das coisas o melhor que pudermos, mas é difícil. Este livro, por acaso, ajuda muito a compreender certas coisas. Também temos que ver que também com o poder islâmico também tem muita coisa a ver com isso. E depois temos que falar também numa nação no meio do Médio Oriente, que é Israel, que tem um peso considerável em tudo o que eu falei e que neste momento está bastante aliada com o primeiro poder que eu falei, que é a elite financeira ocidental, não é? Mas também tem interesses muito profundos com a China. Portanto, do que é que podemos dizer? Bom, isto é tudo muito complicado, que o vídeo também já vai longe, é muito complicado, temos que evitar em cair mais uma vez eu explico, em clichés, rótulos de coisas, não é? Isto é assim, isto é assado, porque é preciso estudar as coisas, é tudo muito complexo, mas uma coisa podemos dizer, que neste momento, quem detém o poder tecnológico